Gente, a paz do Senhor, boa noite. Sabadão, né? Terminando já. E como eu falei, eu tô aqui para gravar uma mensagem da palavra de Deus ao seu coração que tá em 1 Reis, capítulo 22, no versículo 29, 30 até o 32. Diz assim. Vamos ler? 1 Reis 22, do 29 em diante diz: Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as suas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles: Certamente esse é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Amém, amados? Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero falar com você nessa noite, nesse sábado, sobre estar no lugar errado, no momento errado e com as pessoas erradas. É muito sério isso, né? Então essa live é para falar sobre isso, que muitas vezes nós estamos na onde não deveríamos estar, no dia, na hora e com quem não deveríamos nunca ter estado. A Bíblia conta a história aqui, 1 Reis, capítulo 22, vai discorrer a história de uma aliança feita entre Josafá e Acabe. Quem eram esses homens, né? A Bíblia diz que o povo de Deus era um só, o povo de Israel. Porém, depois que o rei Salomão era rei Saul, rei Davi, rei Salomão. Quando o rei Salomão morreu, o reino foi dividido para Reino do Sul e Reino do Norte, né? E nesse momento, nesse contexto aqui, a gente já está com o reino dividido. Josafá está reinando em Judá, né? Como Reino do Sul. E a gente vê Acabe reinando em Samaria com o Reino do Norte. Era o mesmo povo, o povo de Deus. Porém, o rei Acabe era um rei que não queria fazer a vontade de Deus. Tá cheio de gente assim, né? Pode falar que é servo de Deus e muitas vezes não tá servindo realmente como Deus quer. Ou às vezes, né, também não tá na presença do Senhor. Mas o que eu quero te explicar é que Josafá era um rei segundo o coração de Deus, um rei que agradava a Deus. Um rei que fazia a vontade do Senhor, que cumpria ali aquilo que era proposto por Deus para a vida dele. Já o rei Acabe não era assim, ele era o oposto. Muito pelo contrário, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher cheia de ídolos, uma mulher que fez ele desviar mais ainda o coração dele, que já era um coração... Porque, amados, verdadeiramente a gente vai vendo, né, que com quem a gente anda, a gente vai se parecer, não tem jeito. Se você anda com pessoas que só reclamam, no final do tempo, se você andar, quando eu digo andar, eu não falo você conversar. Conversar, você tem que conversar com todo mundo. A gente tem que ter amor e educação e respeito por todos. Mas eu falo andar, sabe? Escolher para estar junto, dar as mãos, caminhar, ser íntimo. Quando a gente anda com pessoa, por exemplo, murmuradora, a gente tem uma tendência a ser murmuradora. Até porque aqueles que são parecidos, eles vão sempre se atrair, né? Tem pessoas que falam que os opostos se atraem, mas na verdade não é não. Na verdade vai se atrair quem tem o mesmo objetivo, o mesmo foco. Vão se unir para realizar aquilo. Então, quem é mal não vai andar com gente bom. Quem é bom não vai andar com gente mal, entendeu? A vida é assim. Enfim, o que eu quero dizer é que o rei Acabe e Josafá resolveram fazer uma aliança. Acabe precisou de ajuda. Acabe era o rei que não fazia a vontade de Deus, e ele falou para Josafá: Josafá, você vai comigo na peleja ali contra a Síria? Vamos lá em Ramote de Gileade, era o nome do lugar que eles iam pelejar ali, aquela cidade. E Josafá falou assim: tá bom, eu vou com você, mas vamos primeiro perguntar a vontade de Deus, saber o que Deus quer. E a Bíblia diz que quando eles foram perguntar aos profetas lá, aquelas pessoas que estavam ali, elas falavam: não, pode ir, vai sim, que Deus vai ser com vocês. Tem uma palavra aqui que é interessante que fala, né?
o Senhor vai com vocês, né? O Senhor vai dar vitória e tudo mais, os profetas. Mas aí, Josafá, não acreditando naquilo, perguntou, ainda tem mais alguém que responda aí? Ele falou, tem sim, tem um profeta aqui, o nome dele é Micaías, mas ele nunca fala o que eu quero ouvir, ele nunca fala bem sobre mim. Isso aí o rei estava querendo dizer, por quê? Porque o profeta não falava o que o rei queria ouvir, o profeta falava a verdade. E toda vez que a gente fala a verdade, a gente desagrada muita gente, fala sério. Não sei se você é assim, mas toda vez que a gente quer falar a verdade, e é certo isso, não é errado, meu irmão, a gente tem que falar a verdade. Quando a gente, por exemplo, vai falar uma coisa que às vezes a pessoa não quer ouvir, ela vai ficar chateada, muitas vezes ela meio que vai deixar de andar com você, porque você fala demais aquilo que não deveria falar. Claro que quando eu falo sobre isso, eu não tô querendo dizer que você, que eu, a gente tem que sair entrando na vida das pessoas, se metendo na vida das pessoas, de jeito nenhum. Mas às vezes a pessoa te pede opinião, sim ou não? E quando ela pede opinião, você vai dizer a verdade. Você não vai ficar alisando a pessoa. Olha, se você acha que tem alguma coisa errada, você vai. Se você ama de verdade, você vai falar a verdade. Você vai falar, olha, eu sei que, né, você vai ficar triste, mas eu preciso falar. E você vai falar a verdade, que na hora vai até machucar, mas depois vai fazer a pessoa refletir, vai fazer a pessoa se alegrar e falar, meu Deus, ela realmente são meus amigos. E Micaías era assim, ele era profeta de Deus. Então ele disse assim, olha, no versículo 14 ele falou, olha, porém Micaías disse, vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Ou seja, eu vou falar o que Deus mandar. Vocês querem ouvir? Acabe. Quer ouvir, Josafá? Vocês querem ouvir, reis? Então eu vou dizer o que Deus mandar. E realmente, meu irmão, ele falou o que Deus mandou. O que Deus mandou? Que não era para eles irem juntos para peleja. Não era para Josafá, porque aqui a questão era, o rei Acabe ia, mas ele queria levar Josafá com ele. E não era para Josafá ir. Deus não queria Josafá naquele negócio. Deus não queria, Deus queria livrar Josafá. Mas o rei Josafá, que era o rei bom, né, que eu estava dizendo, mas ele foi mesmo assim, que é onde a gente leu aqui no versículo 29, né? O rei de Israel e o rei Josafá subiram a Ramote de Gileade, né? Ou seja, já estava no coração de Josafá. Ele queria fazer, ele queria ajudar ali o Acabe, ele queria ir junto. Então Deus falou, ele ficou meio assim, mas vamos fazer isso mesmo, vamos lá. Enfim, o que eu quero ministrar sobre a sua vida, essa palavra é muito forte, né? Quando eu ministro na live, eu tento ser mais sucinta, porque se eu for pregar como a gente prega numa igreja, né, demorar a falar, talvez muitas pessoas não ouçam como elas deveriam ouvir. Então eu tento ser bem sucinta, mas que você entenda a mensagem, né? Aí a Bíblia diz que esse rei aqui, Josafá, o que ele fez? Foi junto. Só que quando ele estava na peleja lá na guerra, no meio da batalha, o rei de Israel falou para ele, olha, eu vou me disfarçar e você vai do seu jeito mesmo. Veste suas vestes de rei e vai. E eu vou estar disfarçado. Mas entenda uma coisa, quando chegou no meio da batalha, os inimigos não confundiram Josafá com Acabe? Quase que Josafá morreu sem precisar morrer. Quase que ele foi, né, morto naquele dia. Está escrito aqui, eu li, ó. Versículo 32. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram eles, certamente esse é o rei de Israel. Chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. Josafá ficou desesperado. Não sou eu. Sabe aquela coisa? Não me mata. Sabe quando você chega naquele momento que você fala, né? Não, tá errado. Houve um engano. Foi mais ou menos assim. E Deus ainda livrou. Ele não podia ter morrido, meu irmão? Você que tá me ouvindo. Ele não podia ter morrido? Por quê? Porque ele estava no lugar errado, na hora errada e com as pessoas que não eram para ele estar. E por fim, essa palavra diz que Deus livrou Josafá, não foi morto. Ele quase foi morto, porque ele foi confundido com outro rei, que o inimigo queria matar. A gente vê a Bíblia dizendo que o rei Acabe morreu. Está escrito aqui, né? Ele morreu nessa batalha, ou seja, quase que o rei Josafá, que não tinha nada a ver com aquela história, que era um homem que agradava a Deus, que era uma pessoa que foi direcionada para não ir, não era para ele estar lá. Quase ele perdeu a vida, mesmo, literalmente, naquela guerra. Então a mensagem que eu deixo para você através de primeiro livro, né, Primeiro Reis,
capítulo 22, do 29 até o 32, que a gente leu, 33, né, que a gente leu aqui, a mensagem que eu deixo, a reflexão que eu deixo para você, para mim, para quem for ouvir essa live, é assim, olha, cuidado com aonde você vai, com quem você está. Sempre procure ver se é realmente aquilo ali que é para você fazer, sabe? E a melhor maneira da gente saber isso é perguntando para Deus. É pedindo a Deus sinais. Deus, me dá um sinal se o Senhor quer que eu esteja nesse lugar. Senhor, me dá um sinal se o Senhor quer que eu ande com essa pessoa. Vou voltar a dizer, tá? Para quem tá chegando agora aí. Andar com, eu estou dizendo, não é você cumprimentar. Andar com é você ter comunhão. É andar, né? Caminhar junto. E pergunta sempre pro Senhor. Porque pode acontecer, se você andar com pessoas que não é para você andar, se você estiver em lugares naquele momento que não era para você estar, pode acontecer de você correr perigo até de vida, meu irmão. Pode acontecer de você correr perigos que Deus não quer que você corra. Por isso que a direção nossa tem que vir do Senhor. Antes de você sair para alguma situação, algum lugar que você vá, sempre pergunte a Deus, Senhor, eu posso ir nesse lugar? Deus, o Senhor vai comigo nesse lugar? É sério. Eu sei que tem pessoas que não oram, tem pessoas que não perguntam nada. E aqui eu não estou ministrando live, olha, só para vocês entenderem. Eu não faço live só para ministrar para quem já é servo de Deus, não, meu irmão. Para quem já é servo de Deus, a gente prega na igreja. Né? Como eu preguei numa igreja ontem, como eu preguei lá na minha igreja na terça-feira, a gente prega na igreja para crente. Mas aqui na live eu estou pregando para qualquer pessoa que quiser ouvir. Para qualquer pessoa que quiser receber uma mensagem da palavra do Senhor. Que já são cristãos ou que ainda não são cristãos. Não é a religião, meu irmão, é a vontade de ouvir o que Deus tem na palavra dele para nos ensinar. Então essa mensagem é só um aprendizado para nós. Eu aprendo muito com essa palavra e eu, né, gostaria muito que você também aprendesse. Cuidado com as alianças que você tem formado. Cuidado com as pessoas que você tem desejado andar, compartilhar suas coisas. Cuidado com os lugares que você tem ido. Pergunta sempre para o Senhor. Né? E vá. Se Deus falar pode ir em paz, vá em paz, porque Deus vai te guardar. Mas se você sentir seu coração apertar, sabe? Deus tem várias formas de falar. Às vezes as pessoas pensam, Deus vai descer aqui e falar comigo. Não, Deus tem muitas formas de falar. Deus pode falar através do seu coração, ele estando apertado, para você não fazer, para você não ir, para você não dizer algo. Deus pode dar um sinal, por exemplo, alguma coisa deu errado para você não chegar naquele lugar, sabe? Hoje eu tive um grande livramento do Senhor, a minha família. A gente ia para um certo lugar e a gente ia no carro, né? E, lógico, né? A gente ia sair nesse carro e quando a gente foi ver o carro, vamos no carro, e aquela coisa. Quando a gente foi sair, o que aconteceu? Tinha um prego, né? Na verdade não era bem um prego, era tipo um prego, um negócio pequenininho assim, fincado no pneu que não dava pra ninguém ver. Não dava pra gente ver, assim, se a gente não procurasse, não viria. Ia passar desapercebido. Mas Deus é tão bom, Deus é tão lindo, que sabe o que o Senhor fez? Fez meu esposo, né? O pastor, meu esposo, ele bateu o olho direto nesse negócio, nesse pneu. O carro tem 4 pneus, né, amados? Ele podia não ter visto, o negócio era muito pequeno. E ele viu, e a gente teve um grande livramento, eu creio, Deus é fiel. Porque podia ter, mas o máximo que ia acontecer era ter que trocar pneu. Não importa, Deus livrou. Deus não permitiu a gente sair naquele carro. Deus não permitiu, Deus mostrou antes, tá entendendo? Então são sinais que o Senhor dá. E Deus pode te dar sinais de qualquer forma. Então fica atento, mas pergunta para Deus e fica atento aos sinais. Porque Josafá, o rei Josafá, não era para ele estar na peleja com Acabe. Acabe estava pecando, fazendo muitas coisas diante dos olhos do Senhor. Deus já tinha falado muito com ele. Deus já tinha levantado várias pessoas para alertar ele, porque Deus faz assim com a gente, né? Comigo, sempre, com você, com todos. Deus vai alertando a gente quando a gente está fazendo algo que não está agradando. Deus vai alertando e ele fez isso muito com o rei Acabe. Só que chegou um momento que Acabe não queria ouvir. Acabe queria viver o que ele queria viver ali com a esposa dele, com Jezabel, a vida dele. Então chegou o momento do fim, né, amados? Sempre tem uma hora que acaba.
Tem uma hora que não tem mais oportunidade, né? Deus nos dá oportunidade todos os dias, mas tem uma hora que não tem mais oportunidade. Chegou esse momento para o rei Acabe. Então não era para Josafá estar fazendo parte daquela situação, mas ele optou ir e ele quase morreu, como eu falei. Então o Senhor, fica atento com tudo aquilo que o Senhor está falando com você, com tudo aquilo que Deus está te mostrando. Fica atento com as coisas que você ouve. Fica atento, meu irmão, porque o Senhor te ama tanto que Ele quer cuidar de você. O Senhor te ama tanto que Ele quer te proteger. O Senhor te ama tanto que Ele quer te livrar de laços que são preparados, né? Situações que são preparadas para você, muitas vezes, perecer, você e a sua família. Mas que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê livramentos e que você tenha entendimento e visão para você ver quando aquilo vai te prejudicar, para dar tempo de você não correr risco, entendeu? Corra risco só quando Deus mandar você correr riscos, meu irmão. Quando o Senhor falar não, escuta a voz de Deus que é melhor. Essa é a mensagem que eu deixo para você nesse sábado. Espero que edifique sua vida, espero que você, tenha testemunho para contar sobre essa situação e que o Senhor te guarde, guarde a sua família, guarde a sua casa, guarde a sua vida, e guarde todos aqueles que você ama também, em nome de Jesus. Deus abençoe você, uma excelente noite, um excelente final de semana e que a paz do nosso Deus esteja contigo, em nome de Jesus. Amém.